Olá, mais um Saúde é Vida, começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas e desde já muito obrigada pela sua companhia e audiência. E eu começo a edição de hoje lembrando você de casa que também é possível participar aqui do Saúde é Vida. Tá vendo esse número que está aparecendo agora no seu vídeo? É o nosso WhatsApp. Faz o seguinte, anota aí e quando tiver alguma sugestão, querendo saber sobre alguma doença, envia sua mensagem para a gente e nós vamos atrás de um especialista. E olha só, na edição de hoje a gente vai falar sobre alguns transtornos que podem ser detectados já na infância. Quem vai ajudar a gente a entender melhor o que é um TDAH ou um TOD, por exemplo, é o médico que já está aqui na tela comigo, é o Dr. Marconi Oliveira. Ele é pediatra com especialização em neurologia infantil. Doutor, antes de começar o nosso bate-papo, muito obrigada por parar seus atendimentos e falar com a nossa equipe. Eu que agradeço, é um prazer poder participar e contribuir. Doutor, logo na abertura eu falei que a gente vai explicar um pouquinho sobre alguns transtornos, mas antes de a gente falar sobre cada um que eu separei aqui, eu queria entender o que é transtorno. Então, transtorno inclui, né, principalmente quando a gente fala de doença mental, são aqueles problemas que não apresentam uma causa definida, podendo ser resultado de aspectos biológicos, psicológicos, e esses problemas vão contribuir para que a pessoa, o paciente, mude a forma com que ele comporta-se ou interage com o ambiente. Algumas vezes, esses transtornos também são chamados de distúrbios. E a gente fala muito em transtorno quando a gente está falando de transtorno mental. Então, de uma forma geral, qualquer quadro que possa comprometer a vida pessoal, familiar, social e profissional de um paciente, influenciando na forma como ele enxerga o mundo e até mesmo as pessoas ao seu redor. E quando a gente fala transtorno, o senhor citou também distúrbio, isso pode ser considerado doença? Então, o termo doença, ele é um pouquinho diferente. Quando a gente olha a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, ela tem uma definição bem própria, mas quando a gente vem falar de doença, do ponto de vista do cotidiano, a gente tem que encarar aqueles quadros que geralmente têm três características. Primeiro, que ele tem uma causa definida. Depois, ele manifesta-se por meio de uma sintomatologia bem específica. E terceiro, que ele provoca alterações no organismo que sejam visíveis e detectadas por meio de exames. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma pneumonia, a gente fala de doença. A gente sabe a bactéria que causou, né, é o pneumococo. A gente tem a COVID, foi o SARS-CoV-2. Então, essa é a principal diferença entre doença e distúrbio. Na prática, a gente geralmente tende a entender que o distúrbio, que o transtorno, a criança, ela já nasce com ela e ela vai carregar aquele transtorno durante toda a vida. E a doença, ela vai passar por um processo e depois vai melhorar na grande maioria das vezes, né? A gente lembrar, por exemplo, de doença de Alzheimer, ela tende a não melhorar, mas eu sei a causa, né? Se eu falo, por exemplo, do transtorno do espectro do autismo, a gente não sabe a causa e esse transtorno vai acompanhar a criança durante toda a vida. Doutor, duas perguntas aí pegando o gancho da sua resposta. Então, o indivíduo já nasce com o transtorno e quando é transtorno, então não tem cura, é para o resto da vida? Geralmente, o transtorno caminha com a criança, com a pessoa, pelo resto da vida. E geralmente ela já nasce e ela vai expor essa dificuldade durante a sua vida. Doutor, pesquisando aí na internet sobre transtorno, eu separei alguns aqui para a gente detalhar mais. Eu vou começar perguntando para o senhor sobre transtorno opositor desafiador, conhecido também como TOD, é isso? Isso, TOD é um transtorno bem comum no nosso meio. E aí, quando a gente observa a criança com esse comportamento, a gente identifica que ela tem alguns comportamentos com dificuldade em relação à liderança, dificuldade com o não, a gente fala com não com essas crianças, elas reagem negativamente. Essas crianças têm dificuldade com autoridades, né? Essas crianças têm dificuldade
de seguir lideranças, elas têm índoles vingativa, né? Geralmente ela tem um comportamento mais vingativo, e esse problema, esse transtorno, ele causa muita dificuldade na família porque o meio fica desorganizado, né? Fica uma família com um grau de estresse mais elevado, porque fica aquela criança com um comportamento muito opositor durante o dia, e isso vai trazendo dificuldade para a família e transformando o meio em um meio mais desorganizado. Uma coisa bem importante de falar do TOD, que muitas pessoas às vezes pensam que não acontece, e o DSM, que é o Manual Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, ele fala que a criança com TOD ela pode escolher somente uma pessoa e se dirigir opositoramente somente àquela pessoa. Pode escolher somente a família e ser opositora só na família. Então, a criança pode ser na escola não apresentar os sintomas de TOD, na igreja não ter os sintomas de TOD, mas quando vai para o seio da família ter esse comportamento. Diferente, por exemplo, do TDAH, que a gente ainda vai falar, eu sei que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O TDAH, ele precisa de ter esse comportamento em vários ambientes, o TOD não. Tá? Mas, de uma forma geral, para a gente fazer o diagnóstico, essa criança ela precisa de trazer prejuízo. A família precisa chegar perto de você e falar assim, eu não aguento mais, eu vou jogar esse menino pela janela, me ajuda aqui porque a coisa está difícil. Doutor, o senhor disse aí, normalmente escolhe um membro da família, uma pessoa para apresentar essa raiva, essa irritabilidade, né? Também é preciso, então, trabalhar com essa pessoa, né? Que ele está apresentando esses sintomas. Como que é isso? Então, o TOD é um transtorno de difícil tratamento, porque, assim, não é só o medicamento. Com o medicamento, a gente não vai dar solução ao TOD. E, aliás, assim, a maioria dos transtornos, essa questão do medicamento é um apoio. E eu sempre brinco, né, com os meus clientes, meus pacientes, que eu falo, olha, mãe, pai, se eu escorar só no medicamento, eu vou ter dificuldade, porque chega um momento que o medicamento passa a não ter tanto efeito. E o TOD é um transtorno que a gente precisa muito mais de uma organização do ambiente, que eu falo muito de treinamento parental, né? Ensinar os pais como lidar com essa criança, de psicoterapia, do que propriamente do medicamento. Então, o que você me perguntou é verdade, né? Assim, se a mãe tem dificuldade, se ele é muito opositor à mãe, a gente vai ter que ensinar a mãe como lidar com essas crianças. Inclusive, a gente consegue ensinar assim, dá para falar não sem falar não? Dá para falar não sem falar não. Mãe, eu quero jogar no celular agora. Eu falo, meu filho, você não acha que é melhor você assistir TV agora ou você almoçar agora e no período da tarde você ficar com o celular, porque agora a comida vai sair quentinha e tal? Isso é uma forma, talvez, de abordar uma criança com TOD, porque você evita o não, e evitando o não, você evita comportamentos opositores e rompantes. Bom, a gente falou um pouquinho aí sobre o transtorno opositor desafiador. Vamos falar agora, doutor, sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O que é esse transtorno? O TDAH, né, conhecido como TDAH, é um transtorno neurobiológico em que a criança ela apresenta comportamentos hipercinéticos ou desatentos com o desenvolver da sua vida. Quando a gente vai observar uma criança com TDAH, ela pode ser classificada de 3 formas, né? Ela pode ser classificada como uma criança predominantemente impulsiva e hiperativa, pode ser classificada como uma criança predominantemente desatenta e pode ser classificada também como predominantemente mista, em que ela tem comportamentos tanto de desatenção quanto de hiperatividade. E aí, eu tenho que falar um pouco desses sintomas para que os pais possam entender do que se trata. É aquela criança que não consegue parar quieta, é aquela criança que entra no meio da conversa, é aquela criança que não consegue esperar a sua vez para ser atendida, é aquela criança que age como se tivesse um motorzinho, é aquela criança que perde as coisas, né? Perde material escolar, deixa na escola, esquece de anotar, comete erros de forma muito fácil por falta de atenção. Então, esses são os principais sintomas para serem observados. E aí, eu também falo muito que o TDAH é um transtorno dimensional.
que é um transtorno dimensional? Transtorno dimensional é igual a hipertensão arterial, igual a diabetes. Hipertensão arterial, todos têm. Não, pressão arterial, todos têm. Hipertensão, não. Pressão arterial, todos têm. Glicemia, todos têm. Mas quando chega num certo ponto de sinais da pressão ou do número da glicemia, ela passa a ser classificada como diabetes ou como hipertensa. No TDAH é a mesma coisa. Todos nós temos sinais e sintomas de desatenção, de hiperatividade e de impulsividade. E quando esses sinais passam a ser maior do que o que nós suportamos e começa a trazer prejuízos para o nosso dia a dia, aí sim nós temos que caracterizar o TDAH. E é muito importante a gente caracterizar, porque existem muitas coisas por trás que a gente tem que fazer e orientar os pais, porque não é simplesmente um menino agitado, não é simplesmente um menino que é cheio de birra, é um transtorno que merece atenção e que merece ser tratado adequadamente. Doutor, e como que é feito esse tratamento? Também envolve medicação e uma equipe multidisciplinar aí ajudando essa criança e até a família? Então, o tratamento ele é feito baseado em uma série eu diria, de passos que a gente tem que tomar durante a vida da criança. E aí depende muito também da idade da criança, do comportamento, da predominância do TDAH, né? Como eu já falei, se é hiperativo, se é desatento, e depende também do nível de desenvolvimento daquela criança. Como assim? Se eu tenho uma criança que tem comportamento de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e ela tem 4 anos, a orientação é que, em um primeiro momento, a gente não use medicação, porque, no primeiro momento, a gente tem que fazer outros tipos de intervenção para ajudar essa criança para que ela possa se desenvolver e que não use medicação nesse primeiro momento. A partir de 6 anos, a gente já está autorizado a usar alguns medicamentos. Os principais medicamentos são os psicoestimulantes, né? E nós temos também outros medicamentos para ansiedade que podem ser usados, neurolépticos que podem ser usados. Mas, de uma forma geral, o tratamento também do TDAH não envolve só medicamento. Geralmente, a gente vai precisar de psicoterapia, né? E eu gosto muito da terapia cognitivo-comportamental, porque é que melhor mostra respostas para essas crianças. Atividade física regular faz parte do tratamento. Apoio escolar, né? A escola tem que estar atenta, tem que entender do que se trata, tem que saber indicar, né, os profissionais. E, além disso, a psicoeducação, né? A educação parental para que a família possa entender e saber como lidar com essa criança. Do ponto de vista da escola, eu queria falar que, recentemente, o governo federal, em 29 de novembro, assinou uma lei que ficou conhecida como a Lei do TDAH, foi uma lei que foi bem divulgada aí, e aí ela fala que a escola ela tem que ter toda a atenção para o pleno desenvolvimento dessa criança. Então, a escola hoje ela tem que fazer as adaptações necessárias para que essa criança tenha um desenvolvimento pleno e tranquilo. Doutor, muito tem se falado também nesses últimos anos sobre autismo, né? Transtorno do espectro autista, o TEA. Sim, o TEA tem se falado muito e de vez em quando eu recebo a seguinte pergunta assim: Marconi, está aumentando o número de crianças com autismo no mundo? O que está acontecendo? Me fala o que você acha. E aí, antes de falar do que se trata, eu vou discutir essa questão com você, porque causa muita dúvida mesmo. Em 2013, foi lançado o DSM-5, que orienta o médico como fazer diagnóstico. E aí, esse DSM, ele nos possibilitou ter conhecimento técnico suficiente para fazer um diagnóstico mais assertivo, mais rápido, mais fácil, e ele eliminou algumas coisas que aconteciam, como, por exemplo, colocar síndrome de Asperger, juntou tudo em um transtorno só e classificou como transtorno do espectro do autismo leve, moderado e grave. E aí, com essa nova metodologia, com o conhecimento da ciência, ficou mais fácil de se fazer o diagnóstico. Então, aquela criança que no passado, por exemplo, ela era classificada como uma deficiência intelectual, é o menino diferente, é o esquisito, né, que eram usados termos pejorativos,
hoje a gente pode fazer um diagnóstico com mais certeza e com mais assertividade. Então, esse é o primeiro fator, né, que houve, sim, um aumento no número de diagnósticos por causa da mudança da metodologia de se fazer o diagnóstico. Uma outra coisa que aconteceu, que está acontecendo, é que agora nós temos condições de chegar a conhecimento a locais que antes a gente não tinha. Então, os pais, hoje, essas crianças vêm compor comunidade, vêm compor sociedade. Elas não estão mais presas nos seus quartos, igual ficava antigamente. Então, a gente, com isso, com programas igual o de hoje, né, que leva conhecimento à população, os pais começam a correr atrás e fazem também o diagnóstico. Mas a gente tem que falar também que tem havido uma mudança no estilo de vida da população. Amanhã meu pai faz 70 anos e ontem eu estive na casa dele e a gente estava falando que ele se casou com 19 anos e a minha mãe tinha 17 e aos 24 anos a minha mãe já tinha tido os 3 filhos. Então, tínhamos filhos muito precoces antigamente. Por outro lado, hoje nós temos tendência a ter filhos muito tardios, né? Eu fui pai do meu primeiro filho com 37 anos. A minha esposa, na época, tinha 34 anos. Então, isso para eu exemplificar para vocês que há, sim, uma mudança de estilo de vida, né? Assim como nós sabemos que, à medida que a idade da mulher vai aumentando, aumenta o risco de desenvolver síndromes na criança, né? E uma dessas por exemplo, a síndrome de Down, né? Que, assim, quanto mais velho, maior a chance, chegando até a 8 gestações para uma criança com síndrome de Down. Provavelmente, essa questão também do autismo acontece, porque pais mais velhos têm tendência de ter filhos dentro do espectro. Uma outra coisa que a gente tem que falar também é a diferença parental, né? Hoje, a gente tem modelos familiares em que nós temos pais com 60 anos, casados com mulheres de 30 anos que têm filhos, que hoje é mais comum do que antigamente. Essa diferença parental também, a gente sabe que pode tem mais chance da criança desenvolver autismo, não só do pai para a mãe, tá? A gente sabe também que a mãe mais velha, a mãe lá com 40 e poucos, o pai com 16 também, isso pode ter chance maior de desenvolver crianças dentro do espectro. Então, por isso tudo que eu estou falando para justificar o aumento do número de diagnóstico, lembrando que tem se falado em 1 para cada 54 e até saiu um dado recente da CDC, né, que é dos Estados Unidos, que seria como a nossa Anvisa aqui, em crianças em idade escolar, 1 para 48 dentro do espectro. Mas, sem muito delonga, deixa eu te falar o que é o espectro, né? O espectro é um transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno neurobiológico, em que a criança apresenta alterações na fala e na comunicação social. Aliás, eu prefiro falar mais na comunicação do que na fala, porque fala é uma coisa, comunicação é outra. A criança apresenta padrões de interesses restritos, né? Que é aquela criança, eu gosto muito de dinossauro, eu gosto muito de brincar de um jeito específico, e padrões de movimentos repetitivos, alguns flaps, alguns maneirismos, e essas características elas têm que prejudicar o desenvolvimento social dessa pessoa para que a gente possa fazer o diagnóstico. Então, só para citar um exemplo aqui, essa semana eu atendi uma criança de 7 anos que já é leitora e que pediu à professora para ir ao banheiro, ela é autista, e a professora falou, não, agora não. Aí ele levanta a mão e fala, professora, de acordo com o artigo 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu tenho permissão para ir ao banheiro. E ele me contando isso essa semana. Então, esse é um meio de comunicação diferenciado em relação à idade que ele está inserido. Por que eu falei esse exemplo? Porque muitas vezes os pais entendem quando eu falo de autismo, quando a gente fala de autismo, que é aquela criança que não fala, que fica se debatendo, que tem comportamentos agressivos e impulsivos, e muitas vezes não é isso, né? A gente sabe que somente 50% das crianças dentro do espectro, somente não, que 50% das crianças dentro do espectro terão uma eficiência intelectual normal ou acima da média, e 50% terão uma eficiência intelectual abaixo da média. Então,
de uma forma geral, não são essas crianças, não são só aquelas que ficam parados, com comportamentos agressivos, se batendo o tempo todo. Não. E doutor, em relação ao autismo, o tratamento também é para o resto da vida? Existe? Precisa de tratamento, na verdade, né? Então, precisa de tratamento. É porque é o seguinte, o grande problema é assim, tem cura o autismo? Então, hoje a literatura fala que não tem cura o autismo, mas tem tratamento. E aí, essa pergunta sua é bem complexa de se responder no seguinte sentido. Depende do nível do autismo, depende de como essa criança está inserida na vida, porque no meu consultório, assim, eu pego de vez em quando o pai que tem algumas características que eu não sou psiquiatra adulto, mas que assim eu acho que ele tem o espectro também. E esse pai, ele nunca fez tratamento, ele tem um trabalho, ele tem a sua família, ele cuida bem da sua criança, mas ele tem um comportamento um pouco diferente. E aí, a gente tem que identificar prejuízo. Se chegar lá na vida adulta e tiver com prejuízo, ele vai ter que ter um acompanhamento até a vida adulta. O que é mais importante não é o final da vida, é sim o início. Como assim o início? Porque quanto mais precoce eu faço o diagnóstico, melhores são os resultados da intervenção. Principalmente se eu trato de intervenção de forma intensiva, com modelo de intervenção adequado. Entendi. E doutor, pegando aí esse gancho, eu queria entender se criança já fica preocupada, ansiosa, porque tem outro transtorno aqui de ansiedade generalizada. Então, tem crianças que têm o transtorno de ansiedade generalizada, e aí a gente tem que falar um pouquinho sobre ansiedade também, para que as pessoas entendam. Todos nós temos ansiedade. Para vir aqui falar com você, eu fiquei ansioso, me preparei, né? Assim, poxa, uma pessoa especial na minha frente, falar para um público tão especial e dá um pouquinho de ansiedade, o coração acelera. Entretanto, isso não me impossibilitou de estar aqui sentado e discutindo com você. E quando a gente tem um transtorno, seria diferente. Eu começaria a ficar ansioso, ao ponto de não conseguir chegar aqui e falar com você. Então, eu teria um prejuízo. Muitas das vezes eu falo assim, que eu saio para caminhar às 5 horas da manhã da minha casa, e todo dia que eu saio, antes de sair no portão, eu dou uma olhada para ver se não tem ninguém, eu observo que não tem ninguém, abro o portão e saio. A partir do momento que eu chego no portão, observo se não tem ninguém, e mesmo observando que não tem ninguém, eu não consigo sair com medo, com uma ansiedade de que possa ter ali alguma pessoa que vai me agredir, que vai me roubar, aí já passa a ser um transtorno e a gente tem que fazer uma intervenção. Então, esses comportamentos também se refletem na criança. E aí, como é que ele vai se refletir muitas vezes? Com roer unha, com medo de ficar sozinho no quarto, com medo excessivo de ir ao banheiro, com comportamentos de dificuldade de socializar com outras pessoas, né? De se esconder do meio, com uma dificuldade na hora de fazer uma prova, em que estudou tudo, está bem preparado, mas por ter esse comportamento, ele não consegue fazer a prova, e aí sim, nesses casos, merece sim uma atenção especial, uma intervenção que pode ser medicamentosa ou pode não ser medicamentosa, tem que individualizar cada caso. E o transtorno global de desenvolvimento, TGD? Então, o TGD é um termo que tem sido orientado a não se usar tanto mais quanto se usava antigamente, né? Hoje, principalmente com o CID-11, aí, a gente está sendo orientado a não usar mais o transtorno global do desenvolvimento, porque esse transtorno ele era enquadrado quando a gente fala, não sei se é autismo, não sei se é uma deficiência intelectual, ainda estou meio na dúvida, a gente colocava lá como um transtorno global do desenvolvimento. Hoje, a orientação é não usar muito mais essa literatura e passar a dar os nomes dos transtornos que a gente já tem mais certeza. Mas seria, sim, uma criança que tem atraso no desenvolvimento da fala, da comunicação, atraso no andar, essas questões motoras, principalmente, né? Atraso muito na fala e não na comunicação, entrariam como transtorno global do desenvolvimento. A gente falou aí desse tipo de transtorno que o senhor falou da fala, né?
Tem também esse do auditivo, transtorno do processamento auditivo central, TPAC, é isso, doutor? DPAC é um distúrbio do processamento central auditivo. O DPAC ele é um distúrbio que ele acomete as vias de entendimento da criança, né? Para colocar assim de uma forma mais simples, seria como se a criança ela tivesse dificuldade ela ouve, mas não escuta, né? Ela consegue ouvir, mas ela não consegue entender, e aí a gente teria que falar de uma forma mais pausada, mais tranquila, para que ela pudesse entender. O DPAC é um transtorno que não está descrito no DSM, tá bom? Mas é um transtorno que o pessoal da ciência fonoaudiológica tem estudado muito e que já se observa que tem muito DPAC. Uma coisa que a gente tem que ficar muito atento ao DPAC, porque muitas vezes a gente fica pensando no DPAC e essa criança tem mesmo uma dislexia, né? A gente está pensando muito no DPAC e essa criança tem mesmo um TDAH, porque o teste para se identificar o DPAC precisa de atenção e foco. E se essa criança tiver com atenção diminuída e com foco diminuído, ele pode dar um alterado, não porque a criança tem um DPAC, mas porque ela não sustentou a atenção e aí ela não consegue codificar e nem decodificar as informações que ela está recebendo. Entendi. A gente está aí conversando com o Dr. Marconi Oliveira, ele que é pediatra, especialista em neurologia infantil. Doutor, a gente já falou aí sobre alguns transtornos, eu tenho muitas perguntas para fazer para o senhor, mas eu preciso chamar um intervalo, dar até um tempinho para o senhor tomar uma água para a gente continuar a nossa conversa. Você de casa também não saia daí, a gente vai voltar a falar sobre esses temas com o Dr. Marconi. Rapidinho, Saúde e Vida volta já já. Saúde é Vida de volta a você de casa. Muito obrigada pela companhia ao longo da nossa edição. Hoje a gente está falando sobre alguns transtornos que podem ser diagnosticados já na infância. A gente está falando sobre TDAH, autismo, TOD, enfim, vários transtornos. No primeiro bloco, o Dr. Marconi, que está aqui na tela comigo, ele falou um pouquinho sobre cada transtorno. Agora, doutor, eu queria entender melhor, né? Quando começa a ser feito esse diagnóstico? Quando os sintomas começam a aparecer e de uma maneira geral, de todos esses transtornos que a gente já falou? Então, o transtorno ele tende a começar a aparecer logo na primeira infância, sabe? Assim, autismo mesmo, por volta de 1 ano e meio, a gente já consegue fazer um diagnóstico com muita certeza. O TDAH, a gente pode fazer o diagnóstico depois de 4 anos. Antes, a gente orienta não fazer o diagnóstico, porque pode ser o comportamento impulsivo, faz parte do desenvolvimento, faz parte do construto do desenvolvimento de uma criança. O transtorno global do desenvolvimento, que está em desuso, a gente também é logo na primeira infância. E o DPAC, a gente vai conseguir fazer o diagnóstico depois dos 6 anos. Então, cada um é uma faixa etária. Olha só, eu sempre oriento, algumas pessoas me perguntam assim, qual que é o principal sinal que eu devo observar que uma criança não está indo bem? E aí, eu já vi vários colegas falando, se ela não fala bem, se ela não olha nos olhos, se ela é muito agitada, se ela não para quieta. E aí, eu tenho uma ideia diferente disso, sabe? Que não está no livro, mas, para mim, a principal sinal é a dúvida da mãe. Todas as vezes que a gente vai caminhando com o diagnóstico, na maioria das vezes, eu vou lá e falo assim, mãe, e aí? Você falou, doutor, eu já percebia, tinha alguma coisa errada que eu tinha que ter visto, eu não vi, eu tinha dúvida, eu demorei. Então, assim, para mim, o primeiro sinal deve ser a dúvida da mãe, a dúvida do pai, a dúvida do avô, né? Então, porque quando essa dúvida aparece, a dúvida da professora, né, que é bem importante, a professora que tem um aluno e tem mais 15 para olhar, então ela pode comparar os alunos. Então, todas as vezes que a gente tem dúvida, é importante procurar um especialista para que se faça uma boa intervenção e inicie logo o processo de diagnóstico, porque todos esses transtornos que a gente está discutindo, quanto mais precoce for feito o diagnóstico, melhores são os resultados.
E doutor, esse diagnóstico, ele pode ser confundido aí, porque pai e mãe a gente sabe que escuta cada coisa, né? Ah, seu filho tá fazendo é birra, isso é manha, isso é sono, é você que tá mimando demais essa criança, por isso que ele tá tendo esse comportamento. A gente escuta cada coisa, acaba confundindo também tudo isso que as pessoas falam? Então, lembrar que a gente está num país latino que tem dificuldade com os transtornos mentais, né? A gente tem um certo preconceito cultural dos transtornos mentais, então muitas vezes a gente quer esconder mesmo, como uma forma de proteger os nossos filhos. Eu não culpo as mães por isso, né? Nem os pais por isso. Mas olha só, todas as vezes que eu tenho prejuízo, não é só uma birra. Como assim, Marcone? Toda criança faz birra. É normal a criança fazer birra. Então, os períodos que elas irão fazer mais, né? Tem os 2 anos aí que elas começam, é a fase mais agressiva da criança, por volta de 2 anos. A gente acha que é na adolescência. Não, 2 anos é a fase que o ser humano é mais agressivo. Mas esses comportamentos eles não podem começar a trazer prejuízo. Como assim? Eu não vou no shopping mais com ele porque ele faz uma birra que eu não dou conta de ficar lá. Eu não vou na festa mais dos amigos porque chega lá e eles ficam falando comigo que ele é diferente. Então, essas alterações que vêm trazendo prejuízo, essas alterações não podem ser confundidas com o desenvolvimento normal, desenvolvimento típico de uma criança. Doutor, a gente sabe que cada criança é de um jeito, né? Tem umas que são mais agitadas, outras mais quietinhas, mas de uma maneira geral, como que costuma ser o comportamento da criança? Não é porque ela corre bastante, brinca, não para sentada, que ela tem algum transtorno. Ou o contrário, aquela que fica bem quietinha, que tem algo de errado, né? Porque fica, como você disse, né? Compara muito uma criança a outra. E isso também acaba colocando coisa na cabeça, acaba prejudicando encontrar o diagnóstico, a mãe e o pai irem atrás de um especialista. Então, sempre eu oriento aqui não comparar, né? Cada filho é de um jeito, nem dentro de casa, né? Eu vou te dar um exemplo do andar, por exemplo. O andar da criança, ela acontece por volta de 1 ano de idade. 1 ano é o marco que a maioria das crianças andam, mas eu tenho criança que já andou com 8 meses, com 9, com 10, com 11, com 12, com 13 meses, com 1 ano e 2 meses, com 1 ano e 4 meses, estão todas dentro de um limite da normalidade, sabe? Estão todas dentro de um parâmetro aí que pode ser considerado normal. E aí, assim, nunca comparar, mas sempre observar os marcos do desenvolvimento. No Brasil, a gente tem algumas coisas bem importantes que a gente às vezes não usa, como, por exemplo, a caderneta de vacinação da criança. A caderneta de vacinação da criança, ela tem vários marcos do desenvolvimento para a mãe ali acompanhando, passo a passo, durante o desenvolvimento da criança, e a partir do momento, a própria caderneta mostra lá, está vermelho, você tem que procurar aqui uma atenção, porque o seu menino não está andando, não está falando, não está te olhando. E a caderneta mais nova, que saiu agora mesmo, é uma caderneta excelente para esse tipo de investigação, de orientação, né? E uma outra coisa que a gente tem que lembrar que é legal é que com 18 meses, 1 ano e meio, essa criança ela deve passar por uma avaliação pediátrica e os pediatras eles têm obrigação de utilizar um teste de neurodesenvolvimento ou um teste de desenvolvimento psíquico nessa criança para ver se os marcos do desenvolvimento estão normais, estão típicos para aquela criança. Então, assim, nunca comparar, sempre ter um acompanhamento médico e usar algumas estratégias para você ver se está ou não no desenvolvimento, no time correto. E assim, eu sempre falo que eu não dou muito ouvido ao que as pessoas falam do meu filho, no sentido de crítica, né? No sentido de que porque quem está vivendo a situação é diferente de quem está lá fora só observando. Isso principalmente nas crianças que têm transtornos do neurodesenvolvimento, né? A pessoa não sabe de nada e é uma birra. Não, peraí, ela tem autismo, não é só uma birra, é uma crise comportamental, né? Ele é só porque ele tem TDAH. Não, ele tem TDAH e tem labilidade emocional, por isso que ele comporta assim, e a gente tem que agir de forma preventiva nesse sentido. E outra dúvida que eu tenho, esses sintomas desses transtornos, eles começam a surgir
de forma devagar, ou é de repente do nada, ou de repente a criança está se desenvolvendo super bem, de repente ela para de se desenvolver? Como que o pai percebe que, opa, tem alguma coisa errada, estava indo super bem ou não está indo, enfim, como que são esses sintomas? Então, geralmente o que acontece, na maioria das vezes, é que essa criança já começa a apresentar pequenos sintomas e com o passar dos meses, esses sintomas, aliás, eu vou mudar o termo, tá? Esses sinais, porque sintoma é o que a gente relata e sinal é o que a gente observa. Então, esses sinais que são observados vão aumentando a intensidade na criança. E aí a gente tem que ver os marcos, né? Assim, por exemplo, uma criança com 1 ano, ela já tem que falar pelo menos 4 palavrinhas, 5, 6. Com 1 ano e meio, 30. Com 2 anos, frases. Frases como assim, ó, mamãe dá água. Papai, comida. Uau, uau, caiu. Isso é frase, sabe? Tem uma intenção comunicativa. Com 2 anos tem que ter esse marco. Então, não é que surge de uma vez, mas esses sinais começam a ficar mais intensos nessas crianças. Existe uma coisa no autismo, que é o autismo regressivo, que já é bem descrito, que é uma criança que vem com comportamentos muito típicos e depois ela estaciona. Ela não, por volta de 1 ano e meio, ela não continua o seu desenvolvimento. E aí, esses sintomas e sinais, né, porque podem ser relatados aí com 1 ano e meio, eles se tornam muito aparentes e muito importantes. Então, esse autismo que a criança vai e depois regride é um autismo regressivo e é bem importante para a criança. E existem também aqueles transtornos e doenças em que a criança ela faz uma regressão no desenvolvimento. Toda vez que a criança faz uma regressão no desenvolvimento, a intenção, geralmente, trata de doença um pouco mais importante, né? Aquela criança que ia bem, opa, regrediu, né? E a gente tem aí doenças mais complexas, como doenças do erinato do metabolismo, doenças desmielinizantes, essas doenças um pouco mais graves, né? Então, essas doenças a gente tem que ficar mais atentos. Se regrediu, gente, se perdeu função, o pai ele tem que procurar com mais urgência uma intervenção e uma avaliação. É uma criança que falava e que parou de falar. É uma criança que andava e que parou de andar. É uma criança que brincava com os outros e parou de brincar. Então, uma criança que estava aprendendo na escola a ler, esqueceu tudo. Então, essas regressões são mais importantes do ponto de vista de intervenção e são muito importantes do ponto de vista de intervenção e requer um cuidado maior. E doutor, como fica a questão do sono para quem tem algum tipo de transtorno? Então, o que acontece é que quando a pessoa tem um transtorno, ela geralmente tem a chance de ter uma comorbidade, algumas comorbidades com mais facilidade. E nesses transtornos que nós estamos falando, né, que é o transtorno hipercinético, que é o TDAH, o transtorno opositor desafiador, o autismo, eles têm tendência a ter mais dificuldades no sono. No autismo mesmo, a gente vê que muitas crianças elas têm dificuldade de iniciar o sono. Ela não consegue começar a dormir. Então, ela fica ali, fica e não dorme nunca. E traz uma dificuldade para o pai e para a mãe. No TDAH, por exemplo, a gente já vê aquela criança que ela dorme até com facilidade, mas que ela não se sustenta o sono, ela fica acordando durante a noite, ela fica se remexendo, os pais falam, né? Elas se movimentam, né? Giram na cama, caem muito da cama, então é um sono ruim. E a gente tem que lembrar, assim, que o sono é super importante para o desenvolvimento da criança e super importante para a qualidade de vida dos pais, né? E tem algumas crianças que vão ter essa dificuldade que devem olhar. Mas, de uma maneira geral, o sono é assim, olha, a criança nasce, ela dorme muito, né? Ela está lá em cima, ela dorme até 20 horas por dia, 21 horas por dia. À medida que ela vai desenvolvendo, ela vai diminuindo esse tempo de sono, diminuindo, chega ali por volta de 8 anos, 9 anos, essa criança dorme aí 8 horas por dia. E aí vai entrando na adolescência, ela volta a dormir muito. Tem um período de estirão de crescimento que essa criança pode dormir até 12 horas por dia. E aí começa a chegar a juventude e começa a dormir pouco de novo, chegando lá no velhinho que dorme aí 4, 5, 6 horas por noite já é suficiente. Então,
Cada uma criança tem um tempo de dormir que é relacionado à sua idade, à forma do seu desenvolvimento e ao transtorno que ela tem, mas que deve ser, sim, avaliado e tratado quando tiver alguma dificuldade nesse sentido. Doutor, de uma maneira geral, como que é a vida de uma criança que tem algum tipo de transtorno desses que a gente citou aqui? Ela pode deve, né, frequentar a escola, o parquinho, ela vai crescer, se desenvolver, conseguir trabalhar? Como que é? O que o senhor vê na prática aí os seus pacientes, toda essa evolução? Então, o que eu vejo na prática depende de 3 fatores. Primeira coisa que depende é da intervenção, da forma como a família aceita aquele diagnóstico, da forma com que a família internaliza aquele diagnóstico, na forma que são feitas as intervenções e na forma com que o acesso com que essa criança tem no desenvolver da sua vida, né? E aí eu vou ser bem aberto para você, assim, eu tenho criança que chegou para mim e eu falei, nossa, que beleza, simplesmente um atraso no desenvolvimento, vamos fazer isso assim, assim, assado. E o pai não fez, e não fez, e não fez, e não fez, e houve uma complicação maior. E hoje tenho crianças que, nossa, essa aqui tem um autismo moderado, grave, tem um comportamento impulsivo, que hoje vem comigo no consultório, que eu fico impressionado de quanto essas crianças melhoraram pelo modelo com que foi feita a intervenção nessas crianças. Então, de uma maneira geral, o preditor de prognóstico depende muito do transtorno que nós estamos falando. Mas no autismo, por exemplo, que é de grande interesse da população, nós temos 3 preditores de diagnóstico. Primeiro, um preditor importante é a eficiência intelectual dessa criança. Se essa criança chega para mim e ela tem uma deficiência intelectual junto com o autismo, a chance dela desenvolver de forma plena é menor. Segunda questão é a metodologia com que eu faço a intervenção. Vamos lá, se é uma criança que tem autismo e eu sei que a ciência ABA é a melhor a ser utilizada nessa criança, e eu não tenho ciência ABA e essa criança não inicia com intervenção com ciência ABA, posso provocar uma alteração do desenvolvimento na medida que eu não faça a melhor intervenção. E o terceiro é a intensidade, né? Hoje a gente vê clínicas aí fazendo intervenção em 20 minutos, né? Assim, como é que você entra, faz 20 minutos de sessão, 30 minutos de sessão em uma criança que não fala e fica o resto da semana em casa sem fazer nenhuma intervenção. Então, intensidade, né? Nos Estados Unidos a gente tem lá um modelo de intervenção, que é um dos mais usados, que usa 20 horas de intervenção por semana, né? Então, são 5 horas por dia, de segunda a sexta. Aqui no Brasil, quando a gente consegue 6 horas, a gente fica muito feliz. Então, assim, preditor de prognóstico, onde meu filho vai estar, depende de tudo isso. E, infelizmente, isso é muito caro. E essa indústria no país virou uma indústria de formação de riqueza. E aí, a gente começa a ter também introdução nesse meio de técnicas que não têm validade científica para ser utilizada, que se estão utilizando, né? Vamos lá. Eu usei floral no meu filho para tratar autismo e foi excelente. Parabéns, que bom que você usou, mas não tem nenhum artigo científico de qualidade falando que floral é nível A de evidência para tratamento de autismo, por isso eu não vou prescrever floral para os meus pacientes. Mas é um tratamento caro e que muitas vezes toma a oportunidade de fazer um tratamento que tem um efeito terapêutico e funcional, porque ela gasta o dinheiro com esse floral e não tem o dinheiro para fazer mais uma sessão de psicologia, por exemplo. E aí, um outro problema que a gente tem é que a gente não tem, no Brasil, assistência para essas pessoas, né? Assim, o SUS, tirando focos bem, né? Que cidade tal tem um serviço que atende essas crianças, mas de uma maneira geral, as cidades não têm esse serviço para ofertar para as nossas crianças. E eu espero que, com o passar do tempo, isso aconteça. E, mais do que isso, eu espero que os pais sejam treinados para fazer intervenção com essas crianças, porque, para mim, o nosso modelo aqui só vai dar certo se os pais forem treinados. Entendi. Doutor, para a gente encerrar o Saúde é Vida de hoje, qual o recado que o senhor deixa, então,
para os pais que estão assistindo a gente nesse momento? Então, o primeiro recado que eu gostaria de dar é o seguinte: não existe criança que não evolua. Todas as crianças vão evoluir. Umas vão evoluir mais, outras irão evoluir menos, mas todas, 100% vai evoluir. Às vezes, a evolução que o meu filho vai ter não é suficiente para a evolução que você quer do seu filho, mas para mim é suficiente. Essa semana eu tive uma mãe no meu consultório que me falou assim: eu estou muito feliz, doutor, porque ele aprendeu a falar não. Por que você está feliz que ele aprendeu a falar não? Porque agora eu sei, quando eu falo, meu filho, que água, e ele fala não, eu sei que ele não está com sede. Então, olha o grau de felicidade dessa mãe por uma coisa que essa criança está apresentando e às vezes a gente não valoriza. Então, essa mensagem, a primeira mensagem que eu deixo é: acredite no seu filho, acredite que ele tem condições de desenvolver e que ele vai desenvolver. E uma outra mensagem que eu deixo é a seguinte: dá para ser feliz tendo um filho típico e dá para ser feliz tendo um filho atípico. Eu sempre gosto de contar a história de que ter um filho especial é como se a gente estivesse indo fazer uma viagem. Estou indo para onde? Para a França, Paris. E aí eu preparei com a roupa adequada para Paris, li sobre a Torre Eiffel, eu li sobre Champs-Élysées, eu li sobre o Museu do Louvre, dia tal eu vou no museu, eu vou comer naquele restaurante, só que na hora que a gente está pensando que o avião está descendo em Paris, o piloto pega o microfone e fala: gente, infelizmente, a gente não conseguiu chegar a Paris e tivemos que parar aqui no Rio de Janeiro. E aí no Rio de Janeiro, você não leu nada sobre o Rio, não programou, não levou roupa, sabe? Você até fica meio desajeitado. Poxa, não estou preparado para o Rio. Só que o Rio tem o Cristo, Rio tem Ipanema, Rio tem Copacabana, Rio tem uma boa cafeteria para a gente ir, Rio tem um bom museu para a gente ir, e dá para ser feliz no Rio também, sabe? Então, da mesma forma com que nós tivemos um filho especial também, vai nos dar sentimentos de vitória, de ganho, de felicidade, assim como o filho típico nos dá. Dr. Marcone Oliveira, muito obrigada por falar com a gente hoje no Saúde é Vida. Tenha muita certeza que foi um programa rico de informação para mim, que tem um filho de 1 ano e 8 meses, e também para quem está assistindo a gente nesse momento. Eu que agradeço, muito obrigado por estar aqui. Sempre que precisar, estaremos de volta. Com certeza vai vir mais convites, viu? Mais uma vez, muito obrigada. A você de casa, eu lembro sempre que se quiser rever tudo o que foi falado nessa edição, é simples, é só entrar nas nossas redes sociais. O Saúde é Vida está disponível no YouTube da TV Câmara Campinas. Acessa lá e você confere todo esse bate-papo mais uma vez. A gente se vê na próxima edição. Se cuida aí do seu filho, da sua filha, e a gente está aqui para te ajudar também com informação. Quer saber mais sobre alguma doença, algum transtorno, enfim, que você tiver dúvida relacionada à saúde, manda para o nosso WhatsApp que a gente vai atrás de um especialista para tirar as dúvidas para você aí de casa. Muito obrigada, a gente se vê então na semana que vem.